acho que estamos todos muito orgulhosos quando hoje recordamos o que aconteceu e orgulhosos por isto mesmo, por termos comungado, de facto, o projeto, enfim, que hoje, visto à distância, aconteceu, mas que nos permite também pensar nas pessoas que nós fomos, não só que somos hoje, mas que nós fomos. Muito obrigado por a seguir. Bom, e agora, nós, como era impossível falar de todos os indicadores, nós elegemos 3 organizações, desculpa, 13 delegações, aquela em que houve o maior número de participantes, que foi a Débora, em que percentualmente foi a delegação que mais se aproximou, de facto, do que nós pretendíamos, e se aproximou muito, ultrapassou os 70% de participantes. Depois, uma delegação média que está no centro, e que está até no centro em termos geográficos, foi muito engraçado. Eu fiquei muito contente. Não é? Porque a delegação do centro foi Setúbal. E ainda fiquei muito mais contente, porque além do Vitória de Setúbal merecer a simpatia de todos nós, eu espero que estejamos de acordo, além do Vitória merecer a nossa simpatia mais é difícil pedir-vos, não é? Mas a simpatia merece, e até porque também faz parte, é a minha segunda casa, Setúbal, e depois o grupo que menos participantes teve, que é o grupo dos Açores, enfim, que fica muito longe, exceto para a doutora Mara, porque a doutora Mara fica mais perto dos Açores do que nós, mas ficando muito longe foi de facto o grupo, foi a delegação que menos participantes teve, enfim, por razões que também de certeza se justificam, de certeza, não é? Há muitas razões para isso, não é? Portanto, foram estas 3 delegações que nós elegemos para vos dar alguns indicadores. Bom, aqui a relação é também muito interessante, porque se não me falha a memória, a doutora Mara corrigir-me-á, nós não temos oficiais dos Açores. Pois não, doutora Mara? Não há oficiais dos Açores. São, ou praça, até praças todos ao ver. Não sei se há algum sargento aqui. Não, aqui é a delegação de Setúbal. A de Setúbal tem, a Débora também e... O gráfico da delegação dos Açores não aparece porque são todos praças. São todos praças. Visto hoje, em termos de história, é um indicador muito giro. Se eu ainda por cima o comparar, para onde é que foram, para que tipo de guerra foram as pessoas dos Açores. A maior parte foi para a Guiné. Que é outro dado muito giro para nós. Quando analisado, não, assim. O que é que será? Ok, então agora passamos à frente, até para ser mais rápido. Agora, o teatro de guerra, em termos genéricos, como seria de esperar, a maior parte das pessoas esteve em Angola, seguido de perto, sem diferenças significativas, entre a Guiné e Moçambique. Bom, e nós conhecemos os 2 países, percebemos porque é que há quase, digamos, na prática, houve mais militares na Guiné do que em Moçambique. Embora a guerra da Guiné estivesse, de Moçambique estivesse muito localizada, porque, como sabem, estava, acima de tudo, a norte do Messalo, do rio Messalo, o país é diferente, mas houve mais militares na Guiné. Mas a diferença entre militares na Guiné e militares em Angola é de 9%. E não é possível comparar o tamanho geográfico de onde ocorriam as 2 guerras. Não é? Portanto, o espaço, a área geográfica em que se mantinha a guerra em Angola e na Guiné, em termos de espaço geográfico, não era comparável. Só que eram 2 guerras distintas. Muito distintas. Não é? Estão aqui pessoas que estiveram na Guiné com certeza. Na Guiné, essa altura, era quase uma guerra clássica. Teatro de guerra, na Guiné, agora aqui é os Açores, portanto, aparece-nos aqui de facto os Açores como tendo mandado a maior parte dos seus soldados para a Guiné, seguido de Angola e de Moçambique, mas a maioria foram para a Guiné. Já não aconteceu isto em relação a Setúbal, o que também é engraçado. A maior parte foi para Angola, seguido depois para a Guiné e em terceiro lugar para Moçambique, mas a maior parte foi para Angola. Porque o que é engraçado daqui, que é engraçado, e quando eu digo engraçado, entendo como em termos de espírito de estudo, não é? Era dos Açores, era para a Guiné. E agora alguém que me diga que isto era por acaso. Isto é que é o tempo, o poder, era por acaso que mandava as pessoas dos Açores para a Guiné. Não era de certeza. Bom, em relação à Évora, a Évora tem uma distribuição muito regular. É engraçado, não é?
entre Angola e a Guiné, claro que depois do ponto de vista mais de investigação, eu não me vou permitir alguns comentários que estou aqui a fazer. Não vos escreverei. Alguns não os escreverei. E este também, não vou escrever este. Mas é engraçado. Será que naquela altura havia 3 qualidades de cidadãos? Era a norte de Lisboa, a sul de Lisboa e os Açores. Porque é engraçado que a seguir aos Açores, a maior percentagem de soldados para a Guiné era do Alentejo. Bom, em termos de legislação aplicada, isso já sabia, não é? Portanto, de facto, 60% CDFA, seguido de deficiente em serviço, com 32%. Mas também é um indicador engraçado, não é? Que pode, em termos, como eu dizia há bocadinho ao Coronel Lopes Dias e às pessoas da ADFA a nível nacional, os dados com que a ADFA fica vão-lhe permitir, desde que queira apresentar onde lhe apeteça, onde tenha que o fazer, qualquer tipo de análise pode, a partir dos dados que tem, fazê-lo. Isto é, o que é que nos interessa mostrar a esta entidade do estudo que está feito? E não mostra porque parece, mostra porque tem um número de questionários que lhe permite dizer o que se passa de facto. Portanto, fala com conhecimento de causa, não é com o que parece. A presença de estresse pós-traumático é também outro indicador engraçado, embora aqui nós, no nosso questionário, perguntávamos com diagnóstico. Não é? Ora, eu estou convencido que, em alguns casos, não terá sido exatamente com diagnóstico. Não é? Porque a percentagem de pessoas que aparece com estresse pós-traumático está um pouco acima do esperado e só se aproxima de um estudo feito nos Estados Unidos em relação ao Vietnã. Na ordem dos 25%, 26%. Nós estamos 26%. O Vietnã aponta, o estudo aponta entre 24% e 25% de stress pós-traumático. Não é? E também, mesmo aqui entre nós, a guerra que nós tivemos foi um pouco diferente da guerra que os Estados Unidos tiveram no Vietnã. Não é? Portanto, foi um pouco diferente. Mas é um indicador giro. A nós o que nos preocupa não é se eles têm ou não estresse pós-traumático neste estudo. É o que é que a pessoa sente. Não é? Por lá aqui o doutor, para mim o importante, do ponto de vista da medicina, para mim o importante não é só a doença que o médico diz que eu tenho. É a doença que eu sinto. Porque em última análise quem decide a minha doença sou eu. Bom, em termos, depois, por delegações, é outro dado muito interessante. Nos Açores, 83% das pessoas dizem que têm estresse pós-traumático. 83%. O que é interessante quando eu comparo com Setúbal, que diz 21%. Ou com Évora, que diz 4,4% ou 4,5%. Gente mais equilibrada. Não, em termos de saúde mental, que é a minha área, em termos de saúde mental, eu digo que a mim preocupa não é que a pessoa seja maluca. Isso não preocupa nada. Desde que ela acha que não é. Se ela acha que não é, então está tudo bem. Não estou preocupado com isso. Isto se eu dizer você é doido, tem lá calma. Isto tem lá calma. Eu acho que se os nossos psiquiatras pensassem assim, prescreviam menos, porque como sabem nós somos o país da Europa que mais prescreve nessa área. Sabe melhor que eu disse. Portanto, tudo bem. É um dado muito giro este. Muito giro. O que cria responsabilidades acrescidas, permita-me que eu diga isto aqui, em termos de direção nacional nas suas relações com os Açores.